Vamos ficar em pé, meus irmãos? Nós vamos ler hoje o texto de 2 Coríntios. Nós vamos ler a partir do capítulo 6, versículo 14, e nós vamos até o final do capítulo 7. No entanto, nós não vamos ler tudo de uma vez, porque é um texto comprido, então nós vamos ler por partes. Nós vamos falar sobre 2 Coríntios 6, 14 a 7, 16. Nós vamos ler nesse momento do 6, 14, até o versículo 1 do capítulo 7. Então, 2 Coríntios 6, do 14 ao 7, 1. Vamos ler? Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e nós somos absolutamente, ó Pai, incompetentes para realmente entendê-la, de forma a aplicar no nosso coração e experimentar a mudança verdadeira. Deus, nós clamamos que Teu Espírito Santo venha fazer então esse milagre em nós. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, as nossas emoções. Deus, nos empurra a termos desejos santos. Deus, nos ajuda, ó Pai, a não nos distrairmos com nada, especialmente, ó Pai, a não nos distrairmos com as coisas que a carne, o mundo e o diabo, Deus, podem oferecer para a gente agora. Clamamos, ó Pai, que o Senhor coloque os Teus anjos aqui em nossa volta e que o Senhor venha agir em nossas vidas com poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou falar hoje de manhã sobre a boa tristeza. Mais à frente vocês vão entender um pouco mais o título. Nós vamos chegar no restante desse trecho todo que nós vamos ler, que está no capítulo 7, versículo 10, que fala da tristeza que vem de Deus. Mas a gente começou nesse texto, não se ponha sob jugo desigual. É o texto que normalmente é usado para falar que crente não pode casar com descrente. Alguns também usam para falar que esse texto é para se aplicar a que você não pode ter um negócio com um não crente. Você que tenha Cristo Jesus não pode ter um negócio com alguém que não tenha Cristo Jesus. Você que é um verdadeiro cristão não poderia ter uma sociedade com alguém que não é verdadeiramente cristão. Bom, esse texto não está falando exatamente sobre isso. O tema dele é outro, não é esse. Sem dúvida, a gente pode tirar princípios aqui, sem dúvida. Não é sábio um verdadeiro cristão casar com alguém que não é cristão. Vai dar ruim, como os goianos falam, né? Alguma coisa vai entortar no caminho, vai produzir desastres na caminhada, sofrimentos desnecessários. Assim também como não é bom a gente ter uma empresa junto com uma pessoa que não tem o mesmo propósito de vida que a gente. Não faz sentido a gente colocar sobre a mesma caminhada que essa pessoa. Nós temos um alvo, a pessoa tem outro alvo de vida. Nós servimos a Jesus e Ele é o dono da nossa empresa. Mas se a pessoa que não segue Jesus vem junto com a gente, ela vai destoar das decisões que nós vamos tomar. Então, certamente esse texto dá para a gente tirar princípios como esse aplicado à família e esse aplicado aos negócios, esse aplicado a casamento e esse aplicado aos negócios. Mas não é sobre isso que esse texto está dizendo em primeiro lugar. O que esse texto está falando é bastante claro no contexto.
Há falsos apóstolos que se apresentaram à igreja de Corinto, uma igreja igualzinha a nós. Há falsos profetas, há pessoas que corromperam a mensagem, há gente que estragou a fé, há gente que comprometeu o testemunho, e eles estão ali, na liderança da igreja, sendo aceitos. Eles estão ali não só nessa igreja, mas no primeiro século, espalhado pelas igrejas. Se a gente vê Apocalipse capítulo 2 e 3, a gente vai ver 7 igrejas, que se não todas, quase todas estão comprometidas pelo testemunho de pessoas de dentro da igreja e também de fora da igreja. Pessoas que corrompem a fé, corrompem o testemunho, corrompem a palavra de Deus, que acham desculpas para defender coisas dizendo que é no nome de Deus, mas no final das contas, quando a gente olha realmente os motivos, quando a gente olha o conteúdo bíblico, a gente percebe que elas estão alinhadas com a mensagem de Satanás, com a mensagem que o mundo oferece, com a mensagem que a nossa carne gosta. Eu também namorei com alguns desses pensamentos, algumas dessas doutrinas. Assim como muita gente vai para a universidade, lá se desvia do caminho que o pai e a mãe ensinou, ou se desvia da igreja, isso acontece também com seminaristas que vão para o seminário. Eu fui para o seminário e vi todas aquelas mensagens modernas, contemporâneas, e eu, na minha caminhada, tive que lidar com isso. Em algum momento eu acreditei, por exemplo, que a Bíblia falava que a Terra não é nova, a Terra é velha, porque afinal de contas o Big Bang diz que a Terra tem pelo menos 15, não a Terra, o universo, pelo menos 15 bilhões de anos. Depois alguns corrigiram, não é 15, é 13,8 bilhões de anos. Eu não sei quem pegou a certidão de nascimento do universo para ter essa certeza toda, né? E quando eu namorei com esse pensamento, foi porque eu ouvi pastores, pregadores, duvidando que a palavra de Deus estava certa nas suas afirmações sobre a ciência, sobre a história. Eu duvidei disso. E eu tentei fazer arranjos, concessões na minha cabeça. Quem sabe Deus não usou de alguma forma o evolucionismo. Eu namorei, cheguei bem próximo de um chamado evolucionismo teísta. Deus existe, Deus está lá, Ele intervém, Ele enviou o seu Filho Jesus, mas Ele usou também a evolução para chegar a gente até aqui hoje. Bom, não é isso que o texto bíblico diz. Mais do que isso, hoje a ciência, mais do que no passado, mostra que essas lógicas que vieram da ciência são furadas, são pensamentos e teorias que não se sustentam. Lógico que nós podemos discordar entre nós aqui, e quem vai dizer de gente lá fora. Mas a verdade, o ponto central é o que é a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos diz sobre essas coisas. Agora, por exemplo, nós estamos discutindo aborto. Será que é possível nós namorarmos, fazermos concessões com quem defende o aborto? Não, mas é só em algumas circunstâncias. Porque, afinal de contas, você, pastor, eu, os pastores daqui não são mulheres. Mas vocês, mulheres, também não foram violentadas como as meninas que lá fora foram e agora precisam de uma proteção. Então nós olhamos para a Bíblia e vamos tentando fazer concessões para encaixar o máximo de pessoas possíveis dentro da nossa igreja, da nossa fé, do nosso conceito de salvação. A palavra de Deus fala muito claro que nós não podemos ser a favor da morte, especialmente do mais indefeso, especialmente daquele que não tem como se proteger de forma alguma. Seria a mesma coisa da gente pegar essa criança que agora está chorando e tratar ela como nosso inimigo. Aqui é família. Criança faz barulho, criança corre, criança faz parte da gente. Mas eu pego um bebê que está na barriga da mãe e eu me encho de desculpas para falar. A Bíblia, vejam, não estou falando de gente lá fora da igreja, estou falando de gente dentro da igreja. A Bíblia nos dá espaço para a gente praticar o aborto. Como? Aonde? Não existe espaço na palavra de Deus para isso. Anos atrás, um professor, um dos mais importantes na minha história de formação teológica, um homem de Deus, não duvido da experiência dele com Deus. Alguém perguntou para ele: nós podemos bater nas nossas crianças? E ele deu uma risada, já começou errado para mim. Deu uma risada e aquilo já me espantou.
como um assunto tão sério ele dá uma risada? Esse assunto já está vencido. Lógico que nós não podemos mais usar a vara para corrigir as nossas crianças. Não, o assunto que está vencido é ele. Porque a palavra de Deus fala no Antigo e no Novo que nós temos sim que usar a vara. Se a nossa dificuldade de entender que a correção da criança tem que ser feita dentro de um lar que mostra carinho, amor, cuidado, proteção, essa dificuldade é nossa, não da Bíblia. A Bíblia nos apresenta sempre que a gente ensinando o caminho que a criança deve andar, ela vai andar nele até o fim. A palavra de Deus não é dúbia, ela não dá margem para a interpretação. Veja, há assuntos na palavra de Deus que são, sem dúvida nenhuma, marginais, que a gente pode chegar a conclusões diferentes e nós podemos ainda achar que, ok, dá para a gente caminhar junto nesse tema. Mas há assuntos que não tem margem, não tem como. Só existe um Salvador. Não, na verdade, todos os caminhos levam a Deus. Só existe uma só fé. Não, na verdade, não. A gente pode duvidar um pouquinho, discordar um pouquinho, chegar a conclusões diferentes sobre a salvação. Não há caminhos de interpretação diferente na palavra de Deus. Ou a gente acredita que a palavra de Deus é autoritativa, é nos dada pelo poder magnífico, soberano de Deus na história, ou a gente teria que ser melhor para nós dizermos que nós não acreditamos e que nós não somos da fé. Nós não acreditamos em Cristo Jesus. Veja, eu citei alguns exemplos, eu poderia continuar com vocês. Eu tive vários outros exemplos da minha história, que eu namorei com conceitos, pensamentos, que em algum momento eu tive que voltar e olhar para a palavra de Deus e falar, eu estou errado. A palavra de Deus está dizendo que é assim, então assim é. Quer ver um outro conceito? Igreja, sou eu, pessoa física, sozinho, sou igreja, sou templo de Deus. Não há lugar nenhum na palavra de Deus que fala que nós somos o templo do Espírito Santo sozinhos. Templo no Espírito Santo na palavra de Deus se refere ao corpo de Cristo. Somos nós juntos, cada um como uma parte do corpo, como uma pedra viva do templo espiritual que está sendo construído pela pregação do Evangelho em todas as nações. Nós somos o corpo de Cristo. Mas nós ouvimos o tempo todo por aí argumentos que eu posso ficar fora dessa igreja institucionalizada, porque eu sozinho sou o templo do Espírito Santo de Deus. É uma mensagem bastante legal, eu tenho que concordar que ela é bastante interessante. Aliás, o budismo na China fala sobre ela igualzinho, o hinduísmo na Índia fala sobre ela. Nós ouvimos essa mensagem sendo pregada por várias religiões secularistas ou religiões bem misteriosas, de mistério, falando a mesma coisa. Descubra o seu caminho, o Deus que está em você. É a mesma mensagem. Cada um de nós faz o nosso caminho. Não é assim que a palavra de Deus fala sobre a nossa caminhada com Cristo Jesus. Ele é o cabeça. E nós todos só nos submetemos à caminhada conjunta, todos nós seguindo a cabeça que é Cristo Jesus. Quais são os temas que Paulo tem tratado aqui nessa carta? Alguns desses são similares, sobre o que é a igreja, o que é a liderança, o que é a verdade, o que é o Evangelho. Alguns desses entram aqui, e Paulo começa, não tenha um jugo, não caminhe junto com pessoas que vão contra o Evangelho, que constroem uma realidade diferente da que o Evangelho quer construir. Paulo, assim como Cristo, não está dizendo para nós que nós temos que deixar a convivência com as pessoas. Não pode ser isso, porque ele estaria se contradizendo, porque nós temos que aproveitar todas as oportunidades, palavra de Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 10, para testemunhar do amor de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Deus. Então não dá para a gente sair do meio das pessoas. Ele está falando a outra mensagem que muitas vezes nós não levamos a sério, que está em Salmo capítulo 1, e ele repete aqui, que nós não podemos deixar que pessoas e organizações e estruturas e filosofias que vão contra Deus formar quem nós somos. Que a nossa formação seja de ler e meditar na palavra de Deus, sobre a influência do poder do Espírito Santo de Deus, e não sobre outras influências.
Então não se ponha em julgo desigual, não deixe que qualquer estilo de vida, qualquer estrutura de vida estabeleça quem você é, que seja Cristo que identifique e esclareça para você quem você é. Veja, esse texto ele fala sobre essa luta de Paulo em 1 e 2 Coríntios com essa igreja, e as outras duas cartas que nós não temos acesso, que é a carta que veio antes da primeira carta de Paulo, que nós não temos ela, e a carta que veio depois da primeira carta. Então, teoricamente, a primeira carta seria a segunda, e a segunda carta seria a quarta. Paulo teria mandado 4 cartas para eles. Ele conviveu com eles pelo menos por 1 ano e meio. Ele visitou a eles, ele mandou discípulos até eles. E a mensagem de Paulo para eles é sempre a mesma: voltem para o evangelho que foi entregue a vocês. Não deixe isso se misturar com mentiras. Não deixe pessoas que não acreditam na mensagem do evangelho liderar vocês a ir em outra direção. Então o que ele está falando para nós, em outras palavras, é que as parcerias que nós criamos, as caminhadas conjuntas que nós estabelecemos na nossa vida, com pessoas, organizações, propostas de vida, vão formar a gente. Então, que seja uma escolha intencional nossa, escolher quem vai caminhar com a gente nos formando. Que seja uma escolha clara nossa, que a gente escolha as pessoas certas para estarem do nosso lado. Como que eu resumiria a proposta, a proposição desse texto e na sequência até o final do 7? Resumiria desse jeito: devemos nos afastar dos que se opõem a Deus e buscar o que nos aproxima dele, seguindo lideranças confirmadas por ele, pois isso é essencial para confirmarmos que estamos no caminho do verdadeiro arrependimento e santidade e, portanto, salvação. A gente deve se afastar de toda pessoa e proposta que de alguma forma nos afasta de Deus, por palavras ou por ações, por impressões ou imposições da nossa vida. E ao mesmo tempo nós temos que fazer um outro movimento de intencionalmente nos aproximar de pessoas e propostas e estruturas que levem a gente a querer mais de Deus, mais da proposta de Deus, mais da fé que salva a gente e leva a gente a uma confirmação de que nós estamos realmente nos arrependendo do que tem que ser arrependido e buscando a santidade. Então eu queria passar para os irmãos hoje 3 princípios sobre isso. E eu sei que nessa hora algumas pessoas respiraram aliviadas. São só 3 hoje, não são 6. 3 princípios. Primeiro princípio que eu queria trazer para os irmãos: que entregar os nossos dias e decisões inteiramente nas mãos de Deus é a nossa única esperança de nos afastarmos do maligno. A gente viu Paulo falando sobre isso em outros locais, como Efésios capítulo 6, versículo 10, que muita gente lê se apropriando de uma mensagem só intelectual, só teórica, mas não realmente entendendo o peso e a importância dessa mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz que há uma batalha, um campo de guerra que nós entramos. E aí muita gente fala, mas o Espírito Santo nos protege, os anjos de Deus nos protegem. Nos protege a quem? A quem que ele protege? A quem coloca a armadura de Deus, a quem se aproxima de Deus, como fala em Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E da mesma forma aqui Paulo constrói de uma forma mostrando para nós que há um conjunto de ações que mostra que nós não deveríamos nos aproximar de coisas, pessoas, estruturas que podem nos afastar de Deus. Ele começa no versículo 1, falando: não se ponha em julgo, né? Como 2 animais diferentes, um burro e um boi sendo colocado uma canga em cima deles, o jugo que vai puxar na carroça. Como que isso pode dar certo? Como que você vai conseguir harmonizar isso? Uma coisa vai dar errada, ou pode inclusive causar um desastre. Se estiver levando pessoas em cima, pode ter um acidente feio na frente. Se até com animais nós chegamos nessa conclusão, como que nós não chegamos à conclusão que alguém que não serve a Jesus pode oferecer para nós qualquer explicação válida
qualquer testemunho válido acerca do caminho para Deus. A igreja tem que ser liderada por pessoas que servem à palavra de Deus, servem a Deus, que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala nos próximos versículos algumas coisas que deveriam servir para nós como um lembrete. Ele diz: como pode haver parceria, trabalho conjunto entre a justiça e a maldade? Bom, a gente vê isso acontecendo o tempo todo, no governo, em volta da gente, em empresas, na sociedade, mas diante de Deus, diante daquilo que nós queremos para as nossas famílias, alguém de fato acredita que há possibilidade de parceria na minha vida entre maldade e justiça? Ou eu vou escolher um lado ou eu vou escolher o outro. Ou uma coisa vai ser mais importante para mim e a outra eu vou descartar, ou eu vou viver uma mentira dizendo que eu acredito numa coisa quando eu acredito em outra coisa. No próximo versículo, na continuação, ele fala que harmonia pode haver entre Cristo e Belial, é a palavra no grego. Ele está usando a palavra para sinfonia. Como pode ter uma sinfonia bonita, uma música na vida que faz sentido, se quem vai tocar são pessoas que não se conhecem, não se tocam, não tem qualquer relação? Como é que pode ter harmonia uma pessoa que está servindo a Deus junto com uma pessoa que está servindo a Satanás? É isso que ele está falando. Se num passado recente a gente falava isso a boca pequena, tomando cuidado para não ofender certas pessoas na sociedade, isso está mais claro do que nunca. Se você olha as mídias sociais, tem pessoas defendendo Satanás, a igreja de Satanás tem crescido. Mas veja, essa não é a maior preocupação que a gente tem que ter. A maior preocupação são pessoas que dizem servir e pregar em nome de Jesus, mas quando a gente ouve a mensagem dela, o que ela fala é a mensagem de Satanás, a mensagem que vai contrária à vida. Ele fala outros exemplos: como pode se ligar alguém que crê com alguém que não crê? Como pode ter união entre o templo de Deus e o templo de Belial? E aí ele fala: nós somos o templo do Deus vivo. E ele começa a citar o Antigo Testamento nessa hora. Ele começa a citar, nessa hora, por exemplo, habitarei e andarei no meio deles, Deuteronômio, capítulo 22, quando ele entrega as bênçãos e as maldições. Tem um grandíssimo se lá. Se vocês me obedecerem, se vocês andarem comigo, se vocês seguirem a minha palavra, então vocês vão receber todas essas bênçãos. E ele descreve as bênçãos. Nós não poderíamos querer coisas melhores do que o que está descrito ali. O cuidado dos nossos filhos, da nossa família, o pão para casa, a casa para morar, o respeito, a família. A gente não tem como querer coisas melhores do que ali são oferecidas. Mas ainda no 22, lá em Deuteronômio, que é o texto que Paulo cita aqui, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus. Ele fala também das maldições. Se nós optarmos conscientemente em não obedecer a Deus, não há promessa na palavra de Deus que se aplica às nossas vidas. É lógico que nós sabemos que a graça é que nos salva. É lógico que nós sabemos que Deus nos entrega a fé e é Ele que transforma os nossos corações. E se você não sabe disso, é isso que fala em Efésios 2, versículo 8, que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem da gente, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Foi Ele que nos alcançou. Mas olha só, Ele nos alcança para sermos obedientes. Se a obediência não entrou dentro da minha casa, se a obediência não se tornou parte da minha agenda, se a obediência não é algo que caracteriza a minha identidade, eu tenho que me preocupar, porque não há promessa de Deus para aqueles que o desobedecem. Não há promessa. Alguns podem se enganar com a bondade de Deus que vem para justos e injustos. Deus é bom e Ele traz chuva sobre o justo e injusto. Ele traz o cuidado dele sobre todos. Mas Deus é bom e Deus é amor, e por isso mesmo Ele tem que ser justiça, Ele tem que tratar com a justiça, Ele tem que lidar com a justiça. E quando a gente ouve sobre isso na palavra de Deus, significa
que Ele coloca de lado aqueles que não pertencem a Ele, que Ele desce a ira dele sobre aqueles que optaram por desobedecê-lo, que Ele traz justiça sobre aqueles que fazem o mal, sobre homens violentos, sobre aqueles que violentam mulheres, sobre aqueles que matam crianças, que Ele traz justiça sobre essas pessoas. Quando a gente fala de um Deus irado que a palavra de Deus nos apresenta, a gente esquece, ou pelo menos a gente se espanta, mas porque a gente se esquece que quando a palavra de Deus nos diz que nosso Deus se ira contra o pecado e contra o pecador que pratica aquele pecado, o que a palavra de Deus está falando é que Deus não vai deixar a morte continuar impune, Ele não vai deixar a violência continuar impune, Ele não vai deixar o inocente continuar sendo triturado pela sociedade, Ele vai invadir, Ele vai dar um basta em algum momento. Então a justiça de Deus é a declaração do amor de Deus sobre aqueles que lhe pertencem, aqueles que entregaram a vida a Ele. E Paulo está citando os textos do Antigo Testamento que falam sobre isso. Eu vou andar no meio deles. Quem são esses? Aqueles que escolheram caminhar com Cristo Jesus, que escolheram obedecer a Cristo Jesus, que escolheram muitas vezes ainda sem entender detalhes, sem conseguir agrupar na mente como que pode fazer sentido um texto de 2000 anos atrás com a ciência que eu estudei na escola hoje. Aqueles que falam, eu sei que algumas coisas ainda não fazem sentido, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele me salvou, então eu entrego a minha vida para Ele. A esses é falado na palavra de Deus, eu vou andar no meio deles. E mais uma vez a gente tem que se perguntar, deles quem? Porque aqui está falando do povo de Deus, não está falando de uma pessoa do povo de Deus, mas está falando do povo de Deus. Aqui quando ele fala do povo de Deus, ele fala de toda a comunidade, da igreja local. A gente poderia falar sobre isso, mas o texto não é sobre a igreja local, mas só para os irmãos entenderem, a igreja citada no Novo Testamento, por mais de 100 vezes, na sua maioria, é referência à igreja local, não uma igreja invisível que um dia vai chegar no novo céu e na nova terra, porque sempre e mais uma vez a palavra de Deus empurra a gente para o que nós ouvimos hoje de manhã na escola bíblica, é que é na comunhão do povo de Deus que nós crescemos à imagem de Jesus, é que nós somos protegidos pela ação do Espírito Santo em nos transformar à imagem de Jesus. É na comunhão que Ele faz isso. Ele cita outros textos na sequência, ele fala, portanto, alegre-se e separem-se deles, disse o Senhor, não toquem em coisas impuras, e ele cita textos como de Isaías 52, ele cita textos como de Zacarias, todos eles de alguma forma se referindo à obediência, mas também todos eles, ou pelo menos o final deles, se referindo àquele que foi moído por causa das nossas dores. Ele cita 2 Crônicas 7,14, falando ali que aquele que foi moído por nós, Deus ainda chama ele de filho, se referindo ao fato que Cristo morreu na cruz, que depois é repetido em Isaías 53, versículo 3, versículo 4, que fala que Ele levou as nossas transgressões. Então Paulo está citando um texto, falando da nossa obediência e ao mesmo tempo apontando que Ele, Jesus Cristo, morreu por nós na cruz, Ele levou as nossas transgressões. Depois leia esses textos todos, Levítico 26, Ezequiel 37, Isaías 52, 2 Samuel, não Crônicas, 2 Samuel 7,14, todos esses textos citados aqui durante a semana, nós mandamos para vocês ouvirem sobre ele na devocional de manhã. O que Paulo está mostrando para eles nesse texto é, olha, se vocês correrem para Deus, vocês estão vivendo a única possibilidade de se afastar do inimigo. Não há outra possibilidade. Não há neutralidade. Eu posso viver longe da igreja, longe do evangelho bíblico, longe de uma certeza acerca da palavra de Deus, de todos os assuntos que ela traz, e mesmo assim pertencer a Deus. Ela não está dizendo isso. Ela está dizendo, que comunhão há entre a luz e as trevas? Ou eu escolho a luz, ou as trevas instalam na minha vida.
Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Ou eu escolho a justiça, ou a injustiça se instala na minha vida. E ele fala desses irmãos com muito carinho, e ele cita esse texto, por exemplo, no versículo 18, é a única vez no texto de Paulo, em todas as cartas, que ele chama Deus de o Senhor Todo-Poderoso, e ele faz isso na conexão com a realidade da igreja local. Senhor Todo-Poderoso chama vocês de meus filhos e minhas filhas. Sempre a gente tem que fazer essa pergunta: chama a quem de meus filhos e minhas filhas? Aqueles que entraram no reino da luz, aquele que o reino da luz entrou dentro deles. Ele está se referindo a um grupo de pessoas específicas que foram alcançadas pela graça de Deus. E ele termina no versículo 1 do capítulo 7, com base nessas promessas, aí ele continua dizendo: purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Quais são as promessas, ou qual o centro dessas promessas que ele está citando do Antigo Testamento e que ele cita aqui parte delas? A presença de Deus em nosso meio. Aqueles que vêm de mais tempo dentro da igreja devem ter ouvido salmos que falam que no meio dos louvores Deus habita, no meio dos louvores do seu povo, no meio dos louvores quando o povo de Deus está junto buscando a presença dele. Em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, Paulo começa a orar, ele começa a falar da importância, da beleza, da graça de Deus vindo sobre o seu povo. Ele acaba de falar no versículo 10 sobre o mistério da graça. Qual que era o mistério da graça? Que nos últimos tempos, o tempo que a gente vive, pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações seriam atraídos pelo sangue de Cristo Jesus à presença de Deus. E agora, a partir do versículo 14, a impressão que dá é que ele está escrevendo um texto e ele para orar, para cantar uma música, para fazer um salmo para Deus. Pois no meio desse salmo, que ele escreve em Efésios capítulo 3, ele diz da seguinte forma, Efésios 3, a partir do versículo 14, ele diz da seguinte forma: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. O que Paulo está construindo, às vezes em português não fica claro, mas basicamente o que ele está construindo é que depois, em Efésios 4, ele continua: quando todos nós estivermos unidos como povo de Deus, cada um exercendo o que tem que exercer a partir dos dons que receberam, do testemunho que tem na vida, da ação do Espírito em si, eles vão fortalecendo uns aos outros, e o amor de Cristo vai sendo revelado, vai sendo tirado uma venda dos nossos olhos, como ele falou no capítulo 3 de 2 Coríntios, e nós vendo a glória de Deus na face de Cristo. Como? Através da comunhão do corpo de Cristo, de estarmos caminhando com irmãos e irmãs em volta de nós, o tempo todo. Então, a primeira coisa que Paulo fala para nós, que a forma de nós nos afastarmos de Satanás é nos aproximarmos de Deus. Purifiquemo-nos de todas as coisas que podem nos contaminar, é como ele fala. E ele fala, contaminar o corpo ou o espírito. E alguns podem pensar, mas por que não colocar alma aqui também? Corpo, alma e espírito. Paulo não está se referindo a uma divisão dentro da pessoa. Paulo está falando do ser inteiro. Que a totalidade da nossa vida seja alvo da nossa preocupação. Que a gente se preocupe com o que entre nos nossos ouvidos, nos nossos olhos, mas também que a gente se preocupe com o que é formado no nosso coração e sai da nossa boca.
que a gente se preocupe com os pensamentos que nós alimentamos, mas também com as fantasias, também com os sentimentos e emoções que nós guardamos, que nós temos que nos preocupar não só com desejos escondidos na nossa alma, mas como nós manifestamos eles em comportamento. Que o todo da vida de vocês seja uma preocupação constante para não ser contaminado. Mas veja só, antes da gente passar para o próximo ponto, quando eu faço pequenas concessões, eu abro a porta, como se diz aqui em Goiás, se passa um boi, passa uma boiada. Quando eu faço uma pequena concessão, não, na verdade a palavra de Deus não está dizendo que a gente não pode abortar. Está sim, ela está dizendo isso. Mas se eu faço uma pequena concessão, logo eu vou fazer mais concessões e mais concessões. Mas a palavra de Deus não está dizendo exatamente que eu tenho que dar o dízimo. Está sim, ela está dizendo isso. O Antigo Testamento é pregado no Novo Testamento, como nós vemos aqui nesse texto que nós lemos. Então sim, é pregado o dízimo na palavra de Deus, mas quando eu faço uma pequena concessão, mais coisas vão entrar na minha vida. Se aproxima de Deus, como a palavra de Deus fala para você, e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre você. Não porque as bênçãos de Deus têm que ser o seu alvo, porque se você fizer assim, você não está se aproximando de Deus, como a palavra de Deus nos diz, mas porque quando você se aproxima dele, é quando alguém com frio se aproxima da luz solar, do sol da manhã ou do meio-dia. Quem já passou um inverno de menos 20, sabe o que é isso quando um sol bate na gente, esquenta. Quando a gente se aproxima de Deus, é quando a gente chega, por exemplo, é similar, é quando a gente chega perto de pessoas que amam a gente, que cuidam da gente, que abraçam a gente. É você chegar triste e angustiado perto da sua mãe, e sem falar nada, a sua mãe te abraça e você começa a chorar no colo dela e você é curado. Chegar perto de Deus é ser curado de todos os dramas e tramas que nós passamos, num nível que nem a relação com a mãe, nem com o sol e nem com mais nada pode produzir. Mas quantas pessoas optam por não chegar perto dele? Jeremias, séculos atrás, milênios atrás disso, vocês cometem 2 erros. Vocês se afastam da fonte de água da vida e cavam para vocês fontes rotas que não têm água. Pois esse é exatamente o mal moderno que continua contemporâneo, que continua sendo o nosso erro. Nós nos afastamos de Deus e perdemos a oportunidade de encontrar qualquer chance de vida. E Paulo está falando, não faz isso. Volta para a presença dele. Como? Purifique de tudo que contamina o todo da vida de vocês. Segundo princípio, eu queria ler do versículo 2, do 7 até o 7, do 2 ao 7. A palavra de Deus diz assim: peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos em todos os lados, com batalhas externas, temores internos, mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também foi a notícia que ele nos trouxe, do encorajamento que recebeu de vocês, quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim. Fiquei muito feliz. Essa é a mensagem, esse é o livro que Paulo mais abre o coração dele. Paulo talvez se mostra como um pai que foi de alguma forma desrespeitado ou abandonado pelos filhos, mas continua ainda com o coração sangrando, com a porta aberta, desejoso de entregar o perdão, de receber de volta o filho. Paulo está com esse tipo de coração. Qual que é o princípio que nós tiramos aqui? Nós precisamos caminhar com líderes, confirmados por Deus, certamente,
confirmados por Deus, mas que conheçam a nossa jornada, se alegrem com o nosso crescimento, porque isso é importantíssimo para a nossa saúde emocional e espiritual. Nós precisamos caminhar com líderes que são confirmadamente homens e mulheres de Deus, e que conhecem a nossa jornada pessoal, que se alegram quando a gente demonstra que nós crescemos, que nós somos melhores, diferentes do que éramos há um ano atrás, que tem condições de olhar para a gente e falar: eu sei de onde vocês vieram, e eu sei que hoje Deus já fez coisas que não tinham antes na vida de vocês. Eu sei que foi mudado o caráter, eu sei que foi mudada a história, eu sei que foi mudada a circunstância, eu sei que você ainda não é perfeito, não vive uma vida ideal, mas eu sei que a graça de Deus invadiu a sua casa, eu sei quem você é. Paulo está falando para eles: eu sei quem vocês são, eu me alegro em vocês. Só para ficar claro o que aconteceu, Paulo, ao que tudo indica, foi lá um pouco antes de escrever essa carta, e tinha um líder naquele momento, não sei se representando toda a igreja, mas que desrespeita ao apóstolo Paulo, trata ele com menosprezo. E Paulo, pelo jeito, não teve muito argumento, muita chance de lidar com aquela situação presencialmente. E ele sai, o grande apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas, o grande missionário, sai desrespeitado pela igreja que ele plantou, pela igreja que ele sofreu. A carta de 2 Coríntios, ele fala 5 vezes dos sofrimentos que ele passou no corpo dele e na alma dele, nas emoções, para manter aquelas igrejas saudáveis, bem sendo construídas. Ele foi açoitado, foi preso, foi apedrejado, foi dado como morto algumas vezes. E ele fala: essas são as marcas que mostram que eu sou apóstolo. Mas agora ele fala: eu não estou mais triste, eu estou feliz, porque eu vi o resultado da graça de Deus na vida de vocês. Eu sei que para muitos isso pode parecer distante, mas aqueles que são pais, tentem se colocar um pouco na situação de Paulo, um filho voltando para casa, um filho pedindo perdão, um filho buscando um abraço, um filho querendo sentar no seu colo, querendo gastar tempo com você, querendo prestar atenção no que você tem para dizer. Paulo, provavelmente, pelo que tudo indica, tinha perdido a esperança em alguma medida, mas agora ele ganha novamente a esperança de que aquele pessoal realmente foi alcançado pela graça. Ele fala algumas coisas, né? Ele começa o texto dizendo: abra espaço no seu coração para mim. Basicamente o que ele está falando: olha, crie um espaço aí dentro da agenda de vocês para prestarem atenção em mim. Provavelmente porque quando ele foi lá, não teve esse espaço, não teve essa atenção, não teve coração sendo entregue a ele. E ele continua falando: porque no meu coração eu já criei espaço para vocês. Quantos líderes nós temos aí fora, nas igrejas? De novo, não adianta a gente falar de pessoas que não são crentes, que não seguem o Senhor Jesus. Mas quantos líderes nós temos em igrejas que escondem o estatuto da igreja, as 7 chaves, para ninguém ver que eles são os donos daquela propriedade, o dono daquele dinheiro que entra ali, o dono daquela igreja? Quantos líderes não conhecem as pessoas que eles pastoreiam? Quantos líderes não amam as pessoas que eles pastoreiam? Quantos líderes não se preocupam com o destino eterno das pessoas que eles pastoreiam? Mas fica a pergunta por trás: por que tantas pessoas seguem esses líderes? Nós não somos obrigados. Eu lembro quando nós começamos a plantar essa igreja, 5 anos e pouco atrás, uma das coisas que a gente falou algumas vezes era: nós não temos nenhum chefe acima da gente, a não ser Deus. Então vamos tentar acertar? Vamos tentar fazer exatamente o que está na palavra, e não o que está na tradição, e não o que está dando certo na outra igreja, mas o que está na palavra. Vamos tentar fazer isso? E eu posso falar para vocês com toda a certeza: nós erramos em várias vezes, e temos errado, mas pela graça de Deus, o foco tem sempre uma vez mais voltado para cá.
E eu posso indicar aqui em Goiânia igrejas que têm o mesmo coração, pastores que têm o mesmo coração. Eu posso indicar homens e mulheres de Deus piedosos em volta da cidade de Goiânia, em outras cidades no estado, que eu conheço pessoalmente. E eu sei que o coração deles sangra pelos membros da igreja que eles cuidam, sangram pela palavra de Deus, eu sei disso. Mas eles não são a maioria, não são. No geral, eles não são o que tem mais voz, mas mesmo assim, boa parte das pessoas os ouvem. Por quê? Eu não sei. Veja, quando Paulo está falando sobre isso, ele inclusive traz para nós algumas coisas que deveriam encorajar a gente, alguns resultados que ele vê no coração dessas pessoas. Olha alguns dos resultados que começam: vocês desejam me ver, lamentam o que aconteceu, são dedicados a mim. Ele fala, tudo isso me leva a ser feliz, a estar feliz, a transformar a tristeza que estava lá atrás, por agora por uma alegria. Como que a gente testa se os líderes que estão servindo a gente, liderando a gente, são pessoas como Paulo? Se eles se alegram com essas pequenas coisas, olha, vocês desejam me ver, isso me dá alegria. Eu fico feliz de saber que vocês se lamentam por essas coisas erradas que aconteceram. Um líder que olha para essas coisas e percebe o coração da igreja, isso deveria trazer uma atenção para nós. Quais são os líderes que prestam atenção nas mudanças de vida, de alteração de humor, de crenças, de conceitos que a sua congregação está carregando? Hoje a gente tem visto igrejas tocando a igreja como se fosse um negócio. Se está entrando dinheiro, se as pessoas estão sentando no banco, está ótimo. E Paulo olha para eles e ele sabe o que está acontecendo nas emoções deles, no foco deles. Ele sabe o que está acontecendo nas propostas e nos pontos mais importantes na vida deles. Ele sabe que eles estão querendo acertar. Vocês fizeram todo o possível para acertar, é o que ele diz no texto um pouco mais à frente. A presença da alegria foi confirmada no meio deles, quando ele fala sobre isso. Veja, tudo isso não acontece sem sofrimento para Paulo. No versículo 4, ele começa dizendo, peço que abra o coração para nós, porque nós não prejudicamos a ninguém, e ele termina falando no 4, que apesar de todas as nossas aflições, vocês estão aí, nós ainda amamos vocês. E ele começa aos 5 falando, são essas as aflições, não tivemos nenhum descanso, nós tivemos temores internos e problemas externos, e mesmo diante disso, Deus nos manteve atento em vocês. Quando nós olhamos isso, meus irmãos, nós precisamos parar e pensar. Vocês que estão nos visitando, quais são os líderes que vocês estão seguindo? Há um conjunto bom de líderes aqui em Goiânia que servem a Deus. Tenham atenção se eles são realmente esses homens que servem a Deus. Vocês daqui da Calvário, que estão seguindo líderes aqui na Calvário, olhem para esses líderes e mantenham eles atentos à função deles. Mantenham eles atentos às emoções corretas que eles têm que ter diante de Deus. Mantenham eles atentos à palavra de Deus que estabelece qual tem que ser o comportamento deles. Porque a palavra de Deus nos traz princípios como esse, que caminhar com líderes que são confiados por Deus, confirmados por Deus, e que conhecem a nossa trajetória, a nossa jornada, vai levar a gente a uma saúde emocional, a uma saúde espiritual, a uma caminhada cada vez mais profunda na direção dele. Terceiro princípio, tem mais coisas para falar nesse texto, meus queridos, mas eu gastei um pouco de tempo acima, e eu tenho que correr um pouco. A terceira parte que nós vamos ler é a partir do versículo 8 do capítulo 7. Diz assim: não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me de tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas pela dor que levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte.
Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram de todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de quem havia errado e de quem havia sido prejudicado, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele o quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Quando eu estava para ir para missões, um homem de Deus, pastor Valdemiro Timichak, me falou a mesma coisa. Eu tenho plena confiança que Deus está te levando para a China. Eu não sei se você já passou por isso, mas como é importante quando nós seguimos a homens e mulheres piedosos, ver a confirmação de Deus na vida deles, de que nós pertencemos a Deus, à igreja de Deus, à missão de Deus. Qual que é o princípio que a gente vê nesses versículos que nós lemos? A tristeza que vem de Deus traz benefícios essenciais para a nossa vida individual e comunitária, tanto para o presente quanto para o futuro. Veja, Paulo ele começa dizendo no versículo 8 que ele começa a se arrepender, ou ele começou a se arrepender de ter mandado aquela carta dura para eles, porque ao mandar a carta dura para eles iria causar uma tristeza, talvez sob medida, acima da medida, melhor dizendo, e Paulo não queria isso, causar tristeza nas pessoas que poderiam causar alegria. É mais ou menos aquele sentimento de quando a gente corrige os nossos filhos e por causa disso o resto do dia fica triste dentro de casa. Eu não quero isso. Eu não quero corrigir as minhas filhas, eu quero brincar com elas, eu quero me divertir, eu quero conversar, mas o dia que eu tenho que corrigir, a tristeza parece ficar no ar. É mais ou menos isso que Paulo fala. Eu quase me arrependi, porque houve uma tristeza que se instalou. Mas ele fala, mas eu não me arrependi, porque essa tristeza é a tristeza que vem segundo Deus. E olha a diferença que ele faz no versículo 10. A tristeza que vem segundo Deus, ou que é da vontade de Deus, produz metanoia, produz uma transformação da mentalidade, da percepção da vida. Paulo já falou isso, por exemplo, quando ele diz que nós somos nova criação, não só nova criatura, mas ele diz que nós somos nova criação. Há uma outra realidade totalmente diferente diante daqueles que são filhos de Deus, que quem não é, não consegue ver, não consegue sentir, não consegue participar. Mas quando nós nos envolvemos cada vez mais como filhos de Deus com essa realidade, abre-se no nosso olhar uma percepção que não tinha antes. E Paulo está citando ela novamente agora. Quando vocês vivem um arrependimento, é transformado o jeito de pensar, o jeito de sentir, o jeito de viver a vida. E Paulo está dizendo para eles, não fico decepcionado nesse momento que vocês tenham ficado tristes, porque essa tristeza que vocês experimentaram veio de Deus, causou transformação, arrependimento. Quais são as tristezas que você tem passado hoje? É lógico que ele está citando aquelas tristezas que têm a ver com o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, as decisões que nós tomamos, mas que causam na gente muitas vezes um certo desgosto, um certo desconforto. E ele está falando para eles, quando você se sente assim, triste por causa das coisas que está dentro do seu coração, ou das coisas que você já fez, avalie, porque se vier de Deus essa tristeza, esse incômodo, é porque Ele quer causar em você uma transformação verdadeira. Mas se for uma tristeza que é só remorso, foge disso, clama o sangue de Jesus Cristo, porque a tristeza que é só remorso, que não vem de Deus,
ela vai produzir mais doença emocional, se é que a gente pode dar esse nome, ela vai produzir mais transtornos emocionais, ela vai produzir mais desarranjo, ela vai produzir mais inconformidade, mais quebra de relacionamento, vai produzir mais senso de coitadinho, de comiseração, o orgulho do outro lado, vai produzir autodefesas, vai produzir em você que você se enfie mais em comportamentos que produzem morte. Qualquer tristeza que enfiar você em qualquer tipo de ação de vida que produz mais morte, não é a tristeza que vem de Deus. A tristeza que vem de Deus, ela tem como ponto final a vida. A tristeza que vem de Deus, ela tem como ponto final transformar decisões equivocadas que eu tomei, transformar pensamentos equivocados que eu abracei, transformar minha percepção sobre doutrinas e conceitos, porque não interessa a ideologia que eu abracei, a conclusão racional que eu cheguei, as emoções que eu segurei no meu coração, o que interessa é o que o Senhor pensa delas. Por isso que o arrependimento que vem de Deus produz vida, porque eu abandono a minha certeza, eu abandono a minha prática, eu abandono o que eu fazia, e eu falo: Senhor, eu quero o teu caminho, eu quero a tua orientação, eu quero a tua palavra, e eu sei que isso é que vai produzir vida em mim. Paulo está dizendo: a tristeza, segundo Deus, produz vida, não fuja dessa tristeza. 1 João capítulo 1, versículo 9, a gente cita tantas vezes, mas a gente precisa decorar esses trechos da palavra de Deus, senão o livro inteiro de 1 João. Ele fala: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e para tirar aquilo que causava o pecado, para purificar o desejo, para purificar o pensamento, para purificar essa fonte de imaginação que a gente muitas vezes usa para produzir fantasias horríveis que deturpam a nossa caminhada. Paulo aqui está falando o mesmo tipo de coisa. Clame a Deus por metanoia, a mesma palavra que ele usa em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós somos transformados por uma renovação da nossa mente, à medida que nós entendemos a palavra como boa, perfeita e agradável. Ou melhor, quando nós entendemos a palavra como boa, perfeita e agradável, é porque uma metanoia foi instalada na nossa vida, uma transformação começou a acontecer em nossos corações. Então veja, o terceiro princípio é: não jogue fora essa tristeza que vem de Deus. Abrace ela, alimente ela, sofra ela, conte dela para as pessoas que estão em volta de você, que você confia. Fala para você mesmo que vale a pena sofrer no coração até ver a transformação que Deus tem para você surgir dentro da história. Senhor, produza isso no meu coração, me ajuda a ficar suficientemente triste com os meus pecados, com os meus vícios, com as minhas decisões erradas. Paulo está falando: eu vi isso acontecendo em vocês, isso me traz alegria. Olha alguns dos frutos que Paulo identifica na vida deles, por causa dessa tristeza de Deus que se instalou no coração deles. Olha alguns dos frutos, ele fala, no versículo 11, ela trouxe uma dedicação, um esforço, uma excelência em viver a fé. Ela trouxe uma defesa de suas ações, um passar a limpo aquilo que está errado, jogar fora, e agora eu vou defender aquilo que é certo diante de Deus. Eu vivo agora para defender o que é certo para as pessoas, uma indignação com o erro que foi cometido, então assumir que eu não vou cometer de novo esse erro, um temor a Deus. Paulo fala acima, lá na primeira parte que nós lemos, que o temor a Deus é que vai produzir santificação neles. É esse mesmo temor. E qual que é o problema com o temor a homens e não a Deus? É porque quando nós tememos a homens, significa que nós paramos de respeitar e obedecer e seguir a Deus em primeiro lugar. E como é que nós tememos a homens? Nós tememos a homens quando nós queremos o favor deles, o reconhecimento deles, quando nós não queremos ficar de mal deles, quando nós não queremos que o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso amigo, a pessoa perto da gente, mesmo o nosso pastor, pense mal da gente.
Então a gente se preocupa mais com a opinião alheia do que com a opinião de Deus. E Paulo está falando, a tristeza de Deus no coração de vocês produziu temor verdadeiro a Deus. Desejo de ver o apóstolo Paulo, e é o líder deles. Então, fique com medo. Se o líder que Deus pôs na sua vida, você não tem desejo em algum momento de caminhar com ele. Veja, agora eu não estou falando só de pastores. Eu estou falando de homens e mulheres piedosos dentro da nossa casa, da nossa igreja. Eu lembro que eu me formei em teologia, e eu lembrei disso agora. Não sei se eu devia contar, mas eu vou contar. E eu não tinha entregado um trabalho de história eclesiástica. E o nome da minha professora era Terry. A gente chamava ela de Terry, a terrível. Não fazia justiça a ela. Ela era um amor, mas ninguém queria perder a piada. E eu lembro que no finalzinho do semestre teve o casamento de um amigo, e eu não tinha entregado ainda as tarefas para ela, eu já tinha passado a data. E ela me viu no casamento, o casamento tinha umas 500 pessoas. A hora que eu vi ela, eu desviei dela e desviei até quase o fim da festa. No fim da festa eu já estava satisfeito que eu não tinha encontrado ela. Eu vi uma mão pegando nas minhas costas assim. Só fechei o olho, falei assim, ô professor, eu nem consegui falar a próxima frase. Ela falou, meu filho, eu já te perdoei, eu queria te encontrar só para te falar, você está perdoado, já te dei a nota, pode ficar tranquilo. Eu entreguei o trabalho depois, eu fiquei tão envergonhado, né? A tristeza de Deus produz transformação, né? Voltei para casa, fiz o trabalho e entreguei para ela. Por que a gente foge de homens e mulheres de Deus piedosos? Eu tenho visto amigos meus que correm para a mesa do bar para estar junto com amigos que só sai porcaria da boca deles. Eu tenho visto homens e mulheres casados que saem com casais o tempo todo, que forma dentro deles coisas ruins, sabe, maledicência, ingratidão. Eu tenho visto pessoas dentro da igreja pegando os seus parâmetros de como cuidar de filhos, de pessoas lá de fora que não acreditam na palavra de Deus e que negam os princípios, valores e doutrinas da palavra de Deus. Busque homens e mulheres piedosos, nem sempre eles vão ser os mais interessantes do ponto de vista que a sociedade fala, mas nós não vivemos na igreja por afinidade, ou as nossas afinidades são construídas de formas diferentes. Eu me aproximo de pessoas aqui porque eu quero ver o que Cristo está fazendo na vida delas, e eu clamo a Cristo para que Deus use elas para transformar a minha vida. É essa a afinidade que nós devemos buscar, especialmente de líderes. Ele continua, ele fala, eles têm um zelo e uma prontidão em punir a injustiça, e ele termina o versículo falando, eles fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Meus irmãos, se nós chegamos até aqui com um pecado, com um vício, com um erro dentro de casa, na nossa vida, faz a conta. Se você gastou um ano para chegar até aqui errando, se comprometa pelo menos com um ano pela frente para corrigir o que você fez de mal. Se você gastou 10 anos para destruir o seu casamento, gaste agora 10 anos, se comprometa a gastar 10 anos para reconstruir o seu casamento. Sabe onde a misericórdia de Deus entra normalmente nessas questões? É que Deus não deixa demorar tanto tempo. Ele restaura a nossa vida, o nosso casamento, a nossa situação muito antes do que o que a gente poderia imaginar. Mas há necessidade de nós nos comprometermos em resolver tudo que ficou para trás. Isso é arrependimento verdadeiro. É a gente resolver tudo que é possível resolver. Na cruz de Cristo há um monte de coisas que eram impossíveis de nós resolvermos. E Ele pagou todo o preço por nós, para que a gente agora possa voltar para as pessoas em volta da gente e falar, eu vou pagar o preço para reconstruir a minha relação com você. Eu vou pagar o preço para reconstruir a minha relação de caminhada conjunta, orando a Deus para Ele invadir a sua vida, porque antes não era isso que eu fazia, mas agora é o que eu vou fazer. Paulo conclui falando mais de Tito. Tito é um dos discípulos dele, é uma das pessoas que ele preparou. E veja, a alegria que Paulo está falando não é só dele, não é só da igreja, mas é inclusive dos líderes que ele treina em volta. Meus irmãos, há tanto que você pode tirar disso, o quão é importante para nós caminharmos juntos, como igreja. Você que é de outra igreja, está nos visitando, volte para a sua igreja e ame a sua igreja, ame as pessoas que lá estão.
Você que já está aqui, você que ainda não tem igreja, abrace as pessoas que estão aqui. Há uma promessa de Deus de que Ele vai usar a igreja dele para nutrir a sua vida emocionalmente, espiritualmente e muitas vezes até de outras formas. Nós vamos ler no próximo capítulo sobre a generosidade que é ensinada dentro do povo de Deus. Então abrace isso como presente precioso, a ação de Deus em usar a comunhão, a família, a casa de Deus, o povo de Deus, para reconstruir a sua vida. A tristeza que vem de Deus produz benefícios individuais e comunitários, presentes e futuros. Eu queria concluir esse ponto, não é o sermão, para depois o pessoal falar que eu concluí 10 vezes, dizendo o seguinte, meus queridos: a promessa não é só para cá. Paulo fala desse jeito, com a tristeza de Deus causando vocês esse desconforto, a ponto de vocês mudarem, vai causar salvação para vocês. Quem não tem tristeza causada por Deus no coração, essa pessoa deveria se entristecer verdadeiramente, porque sem Deus constranger os nossos corações, como Paulo fala um pouco antes, que o amor de Cristo nos constrange, sem Deus constranger os nossos corações, não há possibilidade de salvação futura. Eu queria concluir de duas formas. Primeira forma, identifique quais são as áreas da sua vida, quais são as tristezas, melhor dizendo, conceitos, princípios que você adotou, que são contrários à palavra de Deus. Quais são eles? Talvez você não conheça todos, mas alguns eu citei aqui. Aborto, a questão de como a palavra de Deus apresenta a história. Vai atrás, olhe na palavra de Deus, não precisa ficar só aceitando porque eu estou falando aqui. Olhe a palavra de Deus, que ela fala sobre criação de filhos, sobre divórcio. Meus queridos, a palavra de Deus não nos dá a opção de conversarmos sobre divórcio. Isso não está na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a opção de corrigirmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa história. Há sim pessoas que se divorciam e a graça de Deus também tem que vir sobre elas. Lógico, a graça de Deus é para todos, mas a palavra de Deus não diz para nós que uma cultura de divórcio pode ser alimentada dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, quais são os princípios e conceitos que você abraçou que vão contra a palavra de Deus? Trate com eles rápido, trate com eles o mais depressa possível, porque isso é essencial para você viver uma vida inteira hoje. Pessoas lutando por dinheiro dentro da igreja, eu não estou falando de não cristãos, lutando para ter cada vez mais dinheiro. A palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem tantos textos que falam para nós sobre princípios da vida, que isso deveria trazer para nós uma seriedade acerca disso. Porque quando nós não somos sérios com princípios e valores da palavra de Deus, significa que nós alinhamos a nossa vida com princípios e valores de Satanás, do inimigo, do reino das trevas, da carne que quer nos levar para longe de Deus. E junto com isso, avalie também os princípios e valores, de onde é que eles têm vindo. Quem são as pessoas que formam você? Em especial tem que ser a palavra de Deus, mas quem é que você ouve? Essa pessoa que você ouve, abre a Bíblia, lê a Bíblia, explica a Bíblia e vive a partir da Bíblia? Se não, pare de ouvi-la. Corte. O algoritmo do Instagram, do Facebook, do TikTok vai começar a mandar para você. Se você começar a ouvir Hernandes Dias, Nicodemos, tantos outros, vai começar a mandar só essas pessoas para você. Ouça, encha a sua mente com palavras que venham de homens e mulheres que sigam a Bíblia, e só a Bíblia. Então, primeira coisa, avalie os conceitos e valores que você abraçou e de onde eles vêm, e traga isso para diante do trono do Cordeiro. Segunda conclusão, faça um exame em seu coração acerca daquilo que está te entristecendo. Se for uma tristeza de Deus, clame a Ele para que te mostre aonde é que você tem que mudar, o que é que você tem que mudar, e Ele vai mostrar para você. Deus tem prazer em mostrar para a gente aonde nós temos que mudar, não para fazer a gente sofrer mais, mas para trazer alegria à nossa casa de novo. Mas avalie também aquelas tristezas que não tem nada a ver com mudança de vida.
e fale diante de Deus: Deus, me cura delas. Deus, tira elas de mim, porque a tristeza que não vem de Deus vai produzir morte na sua casa, vai produzir remorso, vai produzir contradição, vai produzir um ensimesmamento, vai produzir um se fechar para relacionamentos. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus produz transformação. É lógico que isso nem sempre é fácil de identificar. Então clame a Deus para ler o seu coração, mostrar. Se precisar, sente com homens e mulheres piedosos, peça ajuda deles. Olha, eu estou triste com essa situação, o que aqui eu tenho que mudar? E se não é de mudança, no sentido de transformação de vida, de caráter, de salvação de Deus, então é uma tristeza que tem que ser lidada com ela e tem que ser jogada fora pela graça de Deus, porque ela vai produzir cada vez mais destruição para a sua vida. Então, examine o seu coração, ou faça melhor ainda, clame a Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente terminar? Se Deus falou com você de uma forma específica, sobre salvação, sobre entrega da sua vida, sobre reconciliação, venha conversar com a gente. Mateus, levanta a mão. Antônio, Pedro está aqui, o Júnior está lá atrás, o Washington hoje não está, o Fábio está aqui, já saiu. Esses são alguns dos pastores que nós temos aqui, à frente da liderança da igreja. O João está ali no meio. Procure esses pastores. Tem homens e mulheres de Deus aqui que não são pastores, mas são homens piedosos, mulheres piedosas. Não lute as suas batalhas sozinho. Se Deus falou com você, procure alguém para conversar com essa pessoa. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti agora, Deus, a nossa vida. Nós clamamos agora, Pai, que o Senhor venha produzir a tristeza que vem de Ti, que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos leve a chegar à conclusão daquilo que nós temos que mudar. Ó Deus, nós clamamos também que nos ajude a diferenciar, ó Deus, daquelas tristezas que não tem nada a ver, ó Deus, com pecado, mas que talvez estão ali causando morte, causando mais desconforto, quebra de relações, e nos dá caminhos de cura, Senhor Deus. Apresente pessoas, homens e mulheres, ó Deus, que saibam lidar com essas coisas para nos ajudarem, ó Pai. Deus, eu lhe clamo pelos conceitos, valores, princípios, doutrinas, que todos nós abraçamos, que o Senhor nos ajude a lidar com eles, olhar e identificar onde na palavra de Deus fala sobre eles. E aqueles que vão contra a Tua palavra, nos ajuda a identificá-los e fugir deles. Senhor Deus, toma conta de cada um de nós, e que a Tua palavra, ó Deus, possa enriquecer nossos corações, e que a nossa vida seja cada vez mais útil ao Teu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar, meus irmãos.